Eduardo, gente, ele é coordenador da Defesa Civil aqui de Valinhos, cidade onde fica instalada a sede da nossa emissora. Obrigada pela gentileza da presença. E acho oportuno a gente receber você nesse momento. Janeiro é um mês de muitas chuvas e geralmente faz aquele dia bem quente e no final da tarde, ou mesmo às vezes de madrugada, cai aquela pancada forte acompanhada de raios, trovões e, infelizmente, muitos estragos. Pois é, Tati, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Você já deu o cenário, né? Temperaturas altas e pancadas isoladas no final da tarde e início de noite, né? O Brasil tem passado por uma transformação climática severa nos últimos 25 anos. Alguns eventos que não aconteciam no Brasil e trazendo aqui para a região sudeste estão acontecendo, né? E esses eventos provocados pelas chuvas, pela essa mudança climática, acabam gerando transtornos, danos e prejuízos e muitas vezes provocando a morte de muitas pessoas, de muitos brasileiros. Quando a gente fala dessas tempestades, o que causa muito medo, inclusive preocupação, são a questão dos raios, né? Eu queria até entender um pouquinho essa questão do processo, do trovão, do raio, e nós temos telas para também ajudar a gente a compreender melhor esses fenômenos da natureza e como a gente pode se proteger e evitar aí alguns estragos. Olha as primeiras informações, gente. Então, os cuidados, né? Pensando nessa época de chuvas e chuvas fortes. Desligue aparelhos elétricos das tomadas, porque a chance de queimar é grande, né, Eduardo? Fique longe de janelas, não fique próximo de árvores ou postes, não fique em pé em campo aberto. Já temos vários casos, inclusive que ganharam repercussão nacional, né, de pessoas que acabaram vindo ao óbito depois de ser acertado por um raio, por exemplo, num campo de futebol ou uma área de pasto. Evite campos de futebol, praias e locais muito abertos, como nós comentamos. Temos a segunda tela, que é um complemento com mais alguns tópicos. Não retire roupas de varais de arame durante as chuvas fortes. Mantenha a distância de estruturas metálicas em geral. Permaneça dentro do carro se você estiver na rua. Não fique dentro da água. Cuidado com piscina e banho de mar. Começou a fechar o tempo, sai da água. Use o telefone somente em casos de emergência. São cuidados que muitas pessoas já sabem, mas eu acho que é sempre importante reforçar. Principalmente a questão do uso do telefone, porque hoje é muito comum as pessoas estarem falando com alguém pelo telefone ou mesmo trocando ali mensagens dessa onda de celular, WhatsApp e outros aplicativos. Na hora da tempestade, gente, telefone e celular do lado. É verdade, Tati. Todas essas dicas que foi dado por você, já teve alguma pessoa que foi vitimada por essa situação, ou atingida por raio na praia, ou atingida por raio num campo de futebol, ou atingido por raio numa piscina. Para que você tenha uma ideia, e o telespectador que acompanha o programa, no Brasil, no ano passado, foi registrado mais de 80 milhões de raios em todo o país. Na região metropolitana de Campinas, onde nós estamos falando aqui, que são 20 cidades inseridas nessa região metropolitana, em 2017 foram registrados mais de 29 mil raios aqui na região. No ano passado, nós tivemos uma redução de 44%, caindo o número para 16 mil raios. Mesmo assim é bastante, mas mesmo assim não, são Eduardo? números significativos, números que acabam trazendo problemas para a sociedade, para a comunidade, principalmente uma comunidade, uma sociedade, e isso eu digo de âmbito nacional, que não sabe muitas vezes que está numa piscina, ou está debaixo de uma árvore, ou está numa cobertura de um ponto de ônibus, de uma cobertura metálica, pode ser vitimada por um raio. O raio ele é uma descarga elétrica, Eduardo? É uma descarga elétrica, né? Eu não sou nenhum especialista, né, nessa questão atmosférica, mas segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, são águas, né, são moléculas de águas que se ajuntam em determinada altura e acabam umas agitando para um lado e para o outro e acabam se chocando. E esse choque exatamente provoca a descarga atmosférica. Então, todo cuidado é pouco. Nós vivemos num período, como você bem frisou,
de muita viagem para a praia, muito verão. Quem tem piscina em casa, o calor. Muito calor. Parece que a piscina chama, né? Pois é, mas nós temos que tomar esse cuidado de extrema importância. Eu até aproveito a oportunidade para agradecer o teu programa, até porque não é muito comum o Brasil, pela questão cultural, tratar desse tema, tratar desse assunto. Né? Nos últimos 10 anos, 2.005 pessoas foram vitimadas no Brasil por raio. Então, nós tivemos mãe no Guarujá, aqui em São Paulo, nós tivemos agora na semana passada uma mãe e uma filha na cidade de Registro, aqui no estado também, que estava no pomar e foi atingido por um raio. Então, são situações que, práticas, uma situação, informações simples, mas que pode fazer a diferença na vida das pessoas que adotam, né, essa postura de como se comportar nessas situações. Nas cidades, essa questão do para-raios, ele acaba ajudando, auxiliando? Ajuda muito, né? Hoje a própria estrutura de um prédio, do edifício, de uma construção, que são obrigados é exigido a ter, né? que realmente eles tenham um para-raio. Mas isso não inibe a incidência de descarga elétrica em via pública, numa pequena mata, ou num campo de futebol, né? Ou num lugares clube, abertos, isso, né, locais Eduardo? abertos que provocam essa incidência e, infelizmente, o raio pode cair 2 vezes no mesmo local e provocar, além de sequelas, né, na vida das pessoas, mas também, infelizmente, o óbito. Cuidado, então, mais uma vez, falar ao telefone durante uma tempestade, não fique muito próximo à janela, cuidado com materiais, né, metais, Isso. ferros. Mesmo a dona de casa que foi estender uma roupa, ai, começou a chover, preciso tirar rápido a roupa. Cuidado, que dependendo do material, do varal, né, também pode ali atrair esse raio. E uma coisa que chama muito atenção é a quantidade de água nas chuvas agora, né, nesse período de chuvas. Às vezes a gente vê algumas cidades noticiando que estava previsto para chover em 1 mês, em 20 dias, às vezes chove em 1 dia, chove em 2 dias. Essa quantidade de chuva também durante uma tempestade acaba causando transtornos e, infelizmente, também vítimas espalhados por todo o Brasil, né, Eduardo? Tem alguma dica, orientação específica em relação a isso? Além daquela que a gente já conhece, mas, infelizmente, muita gente não coloca em prática, que é não jogar o lixo pela janela do carro para entupir os bueiros e aí o alagamento vai acontecer, mas que a gente possa também reforçar outros cuidados e, de fato, né, ter essa ação e olhar mais, pensando na nossa saúde e no bem-estar do outro. Porque o que tem de gente que ainda hoje joga lixinho, eu pego estrada todo dia para vir para a emissora, é quase que diária essa cena. O Brasil hoje vive esse cenário, né? E é muito triste, né, Eduardo? É muito triste, muito triste. Deixa no carro, depois quando você descer, você põe algum lixinho. Porque isso acaba sendo levado pela correnteza, né, nas bocas de lobo, né, em determinados locais chamados de bueiro, né, e acaba provocando os alagamentos. E o alagamento, dependendo da localidade do alagamento, se for à margem de um córrego, para que você tenha uma ideia, Tati, o que mais mata no Brasil hoje são as enxurradas. Enxurradas muitas vezes são descartadas pelas pessoas que não têm conhecimento da questão pluviométrica, do índice pluviométrico, mas você falou, tem chovido muito no Brasil, principalmente na região sudeste, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui em São Paulo, e isso tem trazido alguns transtornos significativos para a defesa civis dessas localidades. Então, para que você entenda, por exemplo, quando nós falamos de índice pluviométrico, nós falamos assim, olha, choveu 80 milímetros de chuva. Isso significa que choveu 80 litros de chuva, de água, por metro quadrado na cidade, né? Então, a chuva, ela traz, além de alagamento, ela traz inundação, ela traz enchente e ela traz algo que tem matado muitos brasileiros, que são os deslizamentos de terra, né? O deslizamento das encostas. Para quem mora na encosta de um morro, quais são as principais orientações, Eduardo? Olha, uma das coisas que tem que estar prestando muito atenção são inclinações de árvores. Normalmente, os morros estão lá ocupados por árvores,
e quando a árvore começa a se inclinar, a água começa a ficar um pouco mais barrenta do que o comum no período de chuva, quando a gente costuma chamar como rachaduras no solo, significa que o talude, o barranco, está se movimentando e o risco de deslizamento é iminente. Então, para você que mora nas encostas, para você que construiu sua casa à margem de um barranco, de um talude, é de extrema importância que você fique muito atento, porque quanto maior a quantidade de chuva, mais encharcado fica o solo e mais o risco de movimentação da massa do talude, que pode acontecer um desastre. A gente viu também recentemente casos de pessoas que ficaram presas, ilhadas, diante dessa quantidade de água, né, em função das fortes chuvas, e muita gente não sabe como proceder. Às vezes a água começa a subir, você está no meio do caminho e aí você fica na dúvida, será que eu sigo, será que meu carro vai conseguir passar? Às vezes a pessoa tenta, o carro para, a água começa a subir, ela fica nessa situação ilhada. Tem até uma cartilha, obrigada por trazer esse material, o que fazer quando estiver no meio de uma enchente, né? Qual o procedimento correto e seguro? Mais importante, eu queria falar um pouquinho sobre isso também, Eduardo. De repente, a pessoa que está ali a pé, estava com uma bicicleta, ou mesmo a pessoa que está dentro do carro, qual o procedimento? O que ela deve fazer? Bom, primeiro, se você estiver no teu veículo, a gente sempre que tem um parâmetro da roda do carro. Se a água estiver abaixo da metade da roda do carro, é um local seguro para você passar. Mas quando você avaliar que a água já está acima da metade da roda do pneu do teu carro... Está quase cobrindo o pneu? Não se arrisque. Okay. Não se arrisque, porque, sabe, Tati, é muito silenciosa e muito rápido a inundação, né? E nós temos vários exemplos negativos de pessoas que tentaram passar por alagamento e foram arrastados pela enxurrada para dentro de um córrego, para dentro do rio, e muitas vezes levando a óbito essas pessoas que estavam nesse veículo. Então, nessa situação, não passe. Que perceber que não dá para dar ré, porque de repente às muitos não dá carros... voltar, né? Meu amigo e minha amiga, zele pela tua integridade física, abandone o teu carro, saia de lá. O importante, mais importante é quando começar a chover e você conhecendo a sua cidade, conhecendo alguns pontos de alagamento, não passe pelo local. E se você perceber o temporal antes de sair de casa, não saia, Tati. E se de repente já estiver na rua e Pois a tempestade já começou, Evite, começou mais da metade do pneu... Evite de passar, não confie, porque você nunca sabe o que está debaixo. A gente tem notado algumas situações, principalmente algumas tampas da rede de esgoto, sistema de drenagem, que elas se soltam, acabam provocando um buraco e, de repente, alguns veículos podem ficar presos nesse buraco e a água... A gente não sabe a quantidade de chuva, ela pode levar realmente a água a adentrar o veículo e até afogar aí o motorista, os passageiros desse carro. Obrigada, Eduardo, pelas explicações. Nós temos mais 2 telas, eu queria aproveitar com dicas, né? Especialmente aí também para as donas de casa. Olhem só esse material, gente. A questão da prevenção, né? Os perigos da chuva. Mantenha ralos e calhas sempre bem limpos. Tenha cuidado ao realizar a limpeza no telhado, não jogue lixo em calçadas, bueiros, rios, córregos, galerias, nem aquele papelzinho de bala, que às vezes parece tão pequenininho em defesa, mas de papelzinho em papelzinho o transtorno pode ser grande, viu? Fique atento às notícias pelo rádio, televisão, principalmente em dias de chuvas fortes. Se você tiver a possibilidade de evitar, né, passar por um caminho que você sabe que sempre alaga, evita. Tati, não teve jeito, eu já estava ali naquela avenida, que na minha cidade sempre há uma tendência de acumular água, mas eu estava ali no meio da avenida, não tive o que fazer. Como o Eduardo orientou, dependendo do nível da água, o melhor mesmo é sair do carro. Limpe os locais atingidos pela água e lama usando botas e luvas. Não reaproveite alimentos que possam ter sido atingidos pelas águas da chuva. Muitas dicas, boas dicas, né, Eduardo? Você sabe o que me chamou muita atenção também, ganhou repercussão nacional? O caso de alguns amigos que foram passear, viajar e foram aproveitar a cachoeira. Essa questão também, né, das trombas d'água, que seria o nome, acho que correto, utilizado. Perigo também em cachoeira. Cuidado com os passeios, gente. É importante você fazer uma pesquisa e conhecer com guias locais, guias de turismo, a cachoeira, o lugar que você vai visitar.
porque pegou muita gente de surpresa, infelizmente ocorreram óbitos. Pois é, esse período que nós frisamos aqui é muito comum, né? As pessoas procurar clube, cachoeiras, praias, né? Para se divertirem, enfim, para se refrescarem. A dica que a gente dá é que antes de você acessar esse local, a exemplo que a Tati deu, procure conhecer o local, procure conhecer a profundidade desse local, né, para que você realmente entre, se divirta de maneira saudável, para que você não seja mais uma vítima da estatística de óbitos no Brasil, que é um número significativo, um número que realmente nos chama a atenção. A gente está falando aqui de um país tropical, que eventos que acontecem hoje não aconteciam há 30, a 25 anos atrás. Hoje o Brasil, já temos tornados no Brasil, já temos tempestades severas que acontecem no Brasil, trombas d'água que são registradas nos litorais brasileiros. Então nós temos que tomar muito cautela. São dicas práticas que você mostrou, simples, mas que pode fazer uma diferença na vida das famílias, no seu dia a dia. Com certeza. Eu recebendo você aqui, eu me lembro de 2 orientações que minha avó sempre me dava quando era viva e eu era criança, e muitas pessoas em casa acho que já ouviram ou dão também essa orientação. Uma, em outras oportunidades, com outros colegas, né, da sua área, já me disseram que é mito, né, que era a orientação de vó, mas a outra falaram que é verdade. Então, a primeira orientação, que é um mito, é a questão do cobrir o espelho. Eu me lembro quando era criança, você também já ouviu bastante isso, Eduardo? Muito. Minha avó falava, começava a fechar o tempo, colocava lençol. Tudo quanto era espelho da casa, porque não podia olhar no espelho durante a tempestade. E aí outros colegas falaram, não, Tati, realmente isso é um mito. Mas uma outra orientação que vovó sempre dava, e essa não é mito, é uma afirmação correta, é não tomar banho e evitar lavar louça durante tempestades. Principalmente se você perceber que além da chuva, está tendo raios, trovões, não pode. Então, a questão do banho, gente, tomem cuidado. Além dessa questão da praia e da piscina, mas cheguei em casa rapidinho, começou a chover, fechou o tempo, vou tomar um banho rápido. Espera a tempestade passar para tomar banho. É um perigo e um baita de um perigo, né? É um perigo e é importante ressaltar que às vezes falam, mas eu tomo banho no frio. Não, a água é um condutor natural de eletricidade. Então, é isso que você falou, de lavar louça, vai lá, tira as tomadas, né, da parede, fecha o vitrô. Passa roupa. Segura um pouquinho, né? Fica paradinho aí no seu quarto, na sua sala em segurança, espera a tempestade passar. Até como foi dito aqui sobre raios, o raio não ocorre só durante a tempestade. O raio ele ocorre antes, durante e após a tempestade. Então, há momento que a gente tem que se resguardar, ficar em segurança, ser preventivo, para que a gente não se torne mais uma vítima nessa situação toda. A avó da nossa diretora falava também que a orientação para ela é não pegar tesoura, diretora. Não pode lavar louça, pegar faca e não pode pegar tesoura. Todo material metálico, né? Deve ser evitado. Né, nós temos alguns exemplos de tratoristas em áreas rurais que já foram vítimas dessa situação de raio. Acaba atraindo, puxando aquele raio. Se ele estiver ali, né, perto, se cair ali perto da região. São as chuvas de verão. Em São Paulo, nós temos uma operação verão que iniciou-se no dia 1º de dezembro e ela se estende até o dia 31 de março. Todo esse período é um período de chuvas, né, que traz tudo isso que nós falamos aqui, alagamento, inundação, enchente, deslizamento de terra, raios, e eles vêm de uma forma violenta e muitas vezes o dano e o prejuízo causado é a vida humana. Gente, qualquer dúvida, qualquer informação a mais, se você quiser buscar, né, outras dicas, orientações, está passando por alguma situação, lembrou, você pode falar com o pessoal da Defesa Civil, tem um número que é todo o Brasil, em todo o país, é o número de emergência que é o 199. 199. Independente da cidade, do estado que eu more, se eu ligar no 199, eu falo com a equipe da Defesa Civil da cidade, da região e consigo qualquer informação extra. Perfeito. Muito obrigada, viu? Disponha. Quero agradecer mais uma vez Eduardo Matias, coordenador da Defesa Civil de Valinhos, onde fica a sede da nossa emissora. Obrigado por todo o conhecimento compartilhado e alertas importantes feitos, Eduardo. Eu que agradeço, Tati. São informações que eu acredito que seja de utilidade pública, né?
É uma conversa muito simples e prática, que não se aprende na escola, infelizmente, mas como você, né, através do seu programa, a gente tem a oportunidade e possibilidade de levar até as pessoas como agente multiplicador dessas informações preventivas para que o brasileiro não se torne mais vítima na estatística de óbito referente às chuvas do verão. Informações novas que você trouxe e também informações que muita gente em casa já conhecia, mas eu acho que são alertas que valem a pena ser reforçados, relembrados nesse período, né? Cuidados que às vezes a gente sabe, mas não pratica, que a gente coloca então em ação. Obrigada, Verdade. o ano de 2019 maravilhoso para você e para toda a equipe. Muito obrigado, para você também. Dê um abraço nosso em toda a equipe, Muito viu, da obrigado. Defesa Civil de Valinhos.